Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a este vídeo. Se você está passando por aqui, das duas, uma. Ou você ama marrom e quer ter mais ideias para usar esta cor aqui, ou você não gosta. Você acha que o marrom pode envelhecer, você acha que o marrom não lhe cai bem, pode ser isso também. Você sabe que por muito tempo na minha vida, eu não usei o marrom. Eu achava que o marrom era uma cor muito fechada, uma cor triste, uma cor sem graça. Mas depois eu fui entender por que eu não gostava de usar o marrom. E é isso que eu quero te dizer aqui neste vídeo. Eu quero te falar que existem 3 fatores muito importantes que você precisa considerar na hora de usar o marrom. Mas antes disso, eu quero saber se é nova aqui. Se você for nova, seja muito bem-vinda. Eu sou a Dede Leme, sou a professora das consultoras de imagem extraordinárias e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver o seu jeito de ser elegante. Assim como estou, as minhas pupilas, as minhas alunas consultoras extraordinárias também estão. A gente acredita que não existem regras impostas para o estilo e sim que o conhecimento liberta, que quando a gente entende alguns aspectos sobre as roupas, incluindo modelagens, cores e principalmente sobre o nosso corpo, a gente consegue se vestir com elegância, independentemente do nosso estilo. Então, ó, já se inscreve aqui no canal, aproveita, já dá uma curtida também. Se depois, no final do vídeo, você não curtir, ó, aí você tira a sua curtida, combinado? Então, vamos falar sobre o marrom. Existem 3 pontos importantes para a gente considerar na hora de usar o marrom. O primeiro, eu vou entrar em cada um deles mais a fundo. O primeiro deles é a modelagem da roupa que você está usando, tá? O marrom é uma cor mais séria, então a modelagem influencia completamente. A gente vai ver quais são as modelagens mais modernas, o que tem aí nessas roupas para a gente usar com o marrom e ficar moderno e elegante, tá? Um outro ponto é o marrom certo para você. Não adianta a gente generalizar marrom. Poxa, mas tem tantos tipos de marrom. E a gente vai ver os diferentes tipos de marrom e para quais tipos de pele são mais adequados. E por último, e não menos importante, a gente vai abordar combinações com marrom que são fáceis de serem feitas, mas que também trazem bastante sofisticação e modernidade. E aí, se você chegou aqui porque você não gosta de usar o marrom, eu espero que eu consiga contribuir para você mudar a sua mentalidade sobre o marrom, que é uma cor que está super em alta, né? Inclusive foi eleita aí, né, a cor do ano e a gente gosta de usar, ué, nas lojas tá cheio de marrom, enfim, vamos aproveitar. Começaremos pela modelagem. Gente, algumas modelagens tem aspectos mais tradicionais. Então, quando você pega uma peça cheia de elementos retos ou arredondados, ou assim, muito vintage, por exemplo, um tricôzinho marrom com os pontos largos e abertos, pode envelhecer. Vai usar uma sapatilha marrom redondinha, vai envelhecer. Vai usar uma calça de alfaiataria extremamente reta e tradicional com um outro blazer reto tradicional no marrom, pode deixar a sua aparência mais envelhecida de fato. E como que a gente resolve isso? Essas cores que são mais sérias, tá? A gente pode falar do azul marinho, a gente pode falar do marrom e o cinza, elas já transmitem essa sensação de mais seriedade mesmo. Tá? Eu falei as cores sérias e transmitem seriedade. Você entendeu? São cores sóbrias e elas carregam com elas esse aspecto que podemos associar a alguém mais velho. Não tem problema nenhum a gente ser mais velha, mas a gente não quer parecer mais velha do que a gente é, independente da idade que a gente tenha, não é? Então quando a gente escolhe peças mais modernas, nessas cores que já transmitem mais seriedade, a gente já resolve o problema. Então, eu quero mostrar para você algumas dessas peças aí. Por exemplo, uma dessas
que eu tô usando, essa é a Wingsuit da Insider. A Insider, inclusive, é uma marca que eu gosto bastante porque ela traz essas cores que são sóbrias, mas de um jeito moderno. Então, por exemplo, essa blusa tem uma gola alta, tem um tecido diferente, tem uma manga também que é um pouquinho mais ampla, tudo isso traz modernidade. Né? Essa saia que a gente tá vendo, que é a saia Kyoto, ela tem ali um corte assimétrico, né? A gente tem diversos modelos aí de peças e de blusas que a gente tá vendo que conferem mais modernidade a esta cor que é mais sóbria, certo? Então, primeiro ponto, ficar de olho no tipo de peça que você vai escolher. Agora a gente vai falar exatamente sobre os tons de marrom. Olha só. O marrom, ele pode ter na sua composição mais cinza ou mais amarelo. Ou seja, o marrom ele pode ser mais terroso, um pouco mais avermelhado, como essa blusa que eu estou. Ou ele pode ser um marrom que tem um pouquinho mais de cinza e ele acaba sendo um pouco mais neutro ou até mais frio, porque ele vai ter pouco amarelo, ele não vai ficar tão avermelhado. Então, antes de você falar que, ai, Dedê, o marrom não fica bem para mim, o marrom me envelhece, eu te convido a testar os diferentes tons de marrom, você entendeu? Então, por exemplo, se você já souber a sua cartela de coloração pessoal, vamos supor que você seja de uma cartela de primavera ou de outono. Esse marrom aqui vai ficar legal, porque ele é um marrom que é mais quente do que frio. Agora, você é de verão ou você é de inverno, das cartelas de coloração pessoal. Aí você vai para esses marrons que são mais frios. E vai agora uma dica importante, tá? Aí a gente tá vendo também nessa tabela de cores de marrom, que você tem do mais claro para o mais escuro, tanto os frios quanto os quentes. A gente fala que harmonia é repetição. Então, se você tem pontos mais escuros no seu rosto, tá? Você vai harmonizar com marrons mais escuros. Que são esses pontos? A cor da pele, a cor do cabelo, a cor do olho, né? De repente você tem a pele clara, mas todo o restante, cabelo, olhos, sobrancelhas, são escuros. Então, os marrons mais escuros, eles vão harmonizar melhor. Agora vamos supor que você seja toda clara, pele clara, olho claro, cabelo claro. Aí os marrons mais claros. Imagina que você tem uma pele escura e você tem o cabelo escuro e os olhos escuros, tudo escuro. As cores mais escuras também. Ai, Dedê, mas nossa, quando eu repito, parece que eu fico meio que da mesma cor. Gente, harmonia é repetição. E aí você vai encontrar elegância, você não vai estranhar. Aquela cor não vai chocar, porque ela vai como se estivesse derretendo em você, assim, sabe? Você não consegue ver onde é roupa e onde é beleza. E esse tipo de harmonia de rosto e roupa é elegante. Ao contrário daquilo que a gente escutava antigamente, você lembra que a gente escutava muito? Ah, porque não vai me destacar. Vai te destacar. Porque, na verdade, você tem que aparecer mais que a roupa, não a roupa aparecer mais que você, entendeu? Então, meu convite é para que você teste diferentes tons de marrom. E agora a gente vai ver as combinações de looks com marrom, tá? Dedê, posso combinar o marrom com preto? Pode. Aqui, ó. Eu amei esse look. Eu amei, marrom com preto. Super elegante. Amei tanto que eu vou repetir ele aqui nessa imagem para você. Olha só, né? O marrom preto. Fica elegante, fica bem interessante você trabalhar esse tipo de combinação. Fica sóbrio, mas aí a gente vai usar as outras informações, as outras dicas anteriores. Modelagem moderna e o marrom que funcione para você. Ah, vai ficar ótimo. Vamos para a próxima. O marrom com o bordô fica lindo. Por quê? Porque o marrom é neutro. E a gente puxa um outro neutro, que é colorido, mas é neutro, que são os tons de vinho e bordô, que estão super em alta também. Então, de repente, você acha pesada a combinação preto com bordô, preto com vinho, combine com marrom, experimente. Vai ficar a coisa mais linda. E se você quiser dar uma claridade para o look, você pode trazer uma outra cor, a cromática, um tom de bege, de repente, aí numa terceira peça, tá? Próxima combinação, assim, que eu adoro, com marrom. Marrom com off-white, gente. É a cara da riqueza. E ele traz mais leveza para o marrom. Então, se você acha o marrom muito sério, muito pesado, experimente combinar com os tons de off-white. Eles são lindos. Então,
O marrom, ele vai muito bem com todas essas cores que eu acabei de falar para você, que são ou neutras ou acromáticas, mas ele vai muito bem com os coloridos. Você pode, por exemplo, montar uma combinação de um marrom com um rosa mais clarinho. Você pode montar uma outra combinação, por exemplo, do marrom com um azul mais intenso. Essa combinação de marrom com azul intenso, gente, tá super em alta e fica muito, muito, muito linda. Eu quero saber, maravilhosa, se você vai querer usar o marrom depois disso. Se você também já identificou por que você não consegue muito bem usar o marrom. Será que foi a modelagem? Será que é o marrom que não valoriza a sua pele? Um marrom que te apaga, em vez de ser um marrom ali que te acende, que te valoriza? Eu quero saber. E olha, se você curtiu esses looks que eu mostrei em mim e também as peças mais modernas no marrom, todas elas são da Insider. Eu vou deixar para você aqui na tela e na legenda a descrição das peças que eu usei, as peças que eu mostrei, e você pode usar o meu cupom, você vai ter 15% de desconto nesse mês aqui que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então você vai usar o cupom DD lá no site da Insider e vai conferir essas peças e depois você vai me contar qual você escolheu, se você escolheu uma peça marrom ou de qualquer outra cor, porque tem bastante variedade lá, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.